Retórica dos namorados. Dá-me uma comparação exata e poética para dizer o que foram aqueles olhos de Capitu. Não me acode imagem capaz de dizer, sem quebra da dignidade do estilo, o que eles foram e me fizeram. Olhos de ressaca? Vá, de ressaca. É o que me dá a ideia daquela feição nova. Traziam não sei que fluido misterioso e enérgico, uma força que arrastava para dentro, como a vaga que se retira da praia nos dias de ressaca. Para não ser arrastado, agarrei-me às outras partes vizinhas, às orelhas, aos braços, aos cabelos espalhados pelos ombros. Mas tão depressa buscava as pupilas. A onda que saía delas vinha crescendo, cava e escura, ameaçando envolver-me, puxar-me e tragar. Olá a todos, meu nome é Vinícius e acabo de ler um trecho da obra Dom Casmurro, do grande escritor brasileiro Machado de Assis. De fato, a obra da qual li o trecho, Dom Casmurro, é a última obra da trilogia chamada Realista, né? Trilogia essa que teve início com a publicação do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas no ano de 1881, teve a sua sequência com a publicação de Quincas Borba em 1891 e teve o seu término com a publicação de Dom Casmurro no ano de 1899, 9 anos antes da morte do Machado de Assis, que se deu, portanto, em 1908. Toda a história de Dom Casmurro é contada na forma de rememoração. Bento Santiago, já velho, resolve, nas suas próprias palavras, atar as duas pontas da sua vida, isto é, na velhice, contar os acontecimentos de sua juventude. Bentinho, como era carinhosamente chamado, pertencia a uma família abastada, vivia num casarão e tinha uma grande amizade com uma menina chamada Capitolina, carinhosamente apelidada Capitu. E o primeiro grande problema, o primeiro grande drama vivido por Bentinho se dá quando ele ouve uma conversa de sua mãe, Dona Glória, com um agregado à família, chamado José Dias, sobre o desejo da mãe de Bentinho de colocá-lo num seminário, porque ela havia feito uma promessa, enfim. Ao saber disso, Bentinho fica estarrecido, fica extremamente assustado e coloca o propósito de não ir para o seminário. E esse é também o desejo de Capitu, né? Conforme ela diz aqui. Se eu fosse rica, Capitu falando, você fugia, metia-se no paquete, que é um barco a vapor, e ia para a Europa. Bento, já mais velho, escrevendo, diz assim, ó, como vês, Capitu, aos 14 anos, tinha já ideias atrevidas, muito menos que outras que lhe vieram depois. Olha só. Mas, apesar de toda essa contrariedade por parte tanto de Bentinho quanto de Capitu para que ele não fosse para o seminário, ele acabou indo, não teve jeito. Lá, todavia, ele conheceu um rapaz chamado Ezequiel Escobar, que se tornou o seu grande amigo. De fato, né, essa amizade foi tão grande que muitas vezes, quando Bentinho retornava do seminário para sua casa, ele levava junto dele o seu amigo Escobar. E numa dessas idas, o Escobar convence a mãe de Bentinho, Dona Glória, a retirar o seu filho do seminário. E depois disso, depois que Bentinho sai do seminário, Escobar também sai, e ambos se casam. Escobar se casa com uma velha amiga de Sancha, com uma velha amiga de Capitu, chamada Sancha, e o Bentinho se casa com a Capitu, né? Depois de casados, eles passam algum tempo na infertilidade, não conseguem ter filhos, mas depois de um tempo nasce um menino e eles lhe dão o nome de Ezequiel. Então você pode estar pensando, então deu tudo certo, afinal, Bentinho não queria ir para o seminário, não foi, a sua mãe o retirou do seminário, ele foi, se casou com a menina que ele gostava, então pronto, resolvido, matou a questão, acabou a história. Não é bem assim que as coisas funcionam. Por quê? Porque conforme o menino Ezequiel, filho de Bentinho, crescia, o próprio Bentinho notava uma infeliz coincidência, uma infeliz semelhança. O menino Ezequiel era muito parecido com seu amigo Ezequiel Escobar, né? Então o Bentinho coloca na cabeça de que foi traído por Capitu com o seu amigo, seu grande amigo Escobar. E é a partir desse momento que, de fato, observando essa neurose, essa, entre aspas, loucura, né, de Bentinho, e com esses pensamentos sobre a traição, é que brilha a grande estrela do Machado de Assis, que faz uma série de observações precisas, agudas e cheias de ironia, mas que não é aquela ironia escancarada, né, aberta, mas é uma ironia fina, nas entrelinhas, muito sutil. A partir desse momento, né, dada essa, digamos assim, essa loucura de Bentinho, nós perdemos por completo, quase que por completo, a confiança no narrador. Por quê? Porque, olha, quem que é o narrador? É o próprio Bento. E o Bento está meio louco. E o Bento está meio pirado. Então, dado esse cenário, o que nos garante que toda a história, até o momento em que ele mostra realmente esse desequilíbrio, não foi construída de maneira que nos levasse a acreditar, a reiterar o ponto do próprio Bentinho. É uma dúvida que se coloca, e coloca um grande mistério sobre a própria narrativa e sobre tudo que foi narrado e sobre as personalidades, principalmente de Capitu, né? Nesse sentido da desconfiança que é colocada e dessa aparente neurose do Bentinho, é possível traçar um outro ponto de discussão e que, nesse caso,
leva a relacionar a obra Dom Casmurro a outras grandes obras da literatura, como por exemplo Crime e Castigo de Fyodor Dostoiévski, que é a mudança da percepção da realidade a partir de certas concepções subjetivistas, né? Mostrando justamente esse lado de que a partir de certas concepções errôneas a percepção da realidade fica dificultada, tá certo? Mas, enquanto que no Crime e Castigo tem, de fato, esse lado do erro da percepção da realidade, né, o tema central de Crime e Castigo é ainda a redenção. Agora, a título de comparação, eu irei ler o final de Dom Casmurro, o último trecho. E bem, qualquer que seja a solução, uma coisa fica, e é a suma da suma, e a suma das sumas, ou o resto dos restos, a saber, que a minha primeira amiga e o meu maior amigo, tão extremosos ambos e tão queridos também, quis o destino que acabassem juntando-se e enganando-me. A terra lhe seja leve. Vamos à história dos subúrbios. Então, enquanto que aqui em Crime e Castigo há esse lado da redenção, aqui você vê uma certa indiferença e, novamente, aquela ironia. Quando ele diz aqui, uma coisa fica, e é a suma das sumas ou o resto dos restos. Novamente, é aquela ironia fina e que reitera a desconfiança que nós temos sobre o próprio narrador e sobre tudo que ele comenta, da maneira que ele constrói a história, deixando esse grande mistério, né, sobre a história. E cabe a nós, a partir da leitura do relato de Bentinho, decidir se nós confiamos ou não nele. Bom, eu espero que vocês tenham se interessado por essa grande obra da literatura brasileira, Dom Casmurro, e eu espero que vocês leiam e tirem as suas conclusões sobre, digamos assim, esse grande mistério, um dos grandes mistérios da literatura brasileira. Pois bem, eu agradeço a atenção. Até mais.